Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um vídeo do meu canal do Santos, episódio número 17, episódio que vai falar de Fábio Carille e se devemos ou não continuar acreditando no trabalho do técnico do nosso time. Antes de entrar um pouquinho na discussão e dividir com vocês a minha opinião a respeito do trabalho feito até aqui, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo pelos 100 inscritos que atingimos no dia de hoje, uma marca que é super importante para mim, de ter começado esse vídeo e ter começado esse canal para falar um pouco de Santos, para dividir um pouco com vocês os meus pensamentos. Então queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é um inscrito, me ajuda, dá aí sua contribuição, clicando no like, comentando no vídeo, me diz o que você tem achado dos vídeos, que é muito bacana para eu poder continuar essa minha trajetória aqui no YouTube e também dividir um pouco mais com vocês o dia a dia do nosso time. Bom, falando de Fábio Carille, acho que tem alguns pontos aí que eu tenho que levar em consideração para fazer essa análise, e eu anotei aqui algumas coisinhas que eu venho observando, não só nos comentários do jogo da derrota para o Botafogo ontem, mas também no que eu tenho visto no Twitter. Aliás, aproveite se você quiser me seguir por lá também, a minha arroba tá aqui embaixo. Primeiro de tudo, é óbvio que hoje é o pior dia para você analisar o trabalho do Fábio Carille, porque hoje a última impressão que a gente tem é que o trabalho não vai bem. O Santos perdeu o terceiro jogo na Série B, perdeu a segunda consecutiva, perdeu por lanterna da competição e perdeu para um time que não fazia gol há mais de 30 dias. Então, o emocional do torcedor, ele está abalado com certeza, e leva em consideração isso na hora de avaliar se deve continuar ou não o trabalho do Fábio Carille. Mas aqui eu queria trazer para você um ponto para você refletir enquanto você me escuta falando o que eu acho dessa situação toda. É super compreensível que você queira que o Carille saia e provavelmente tem pontos que vão apoiar a decisão de demitir o técnico do Santos. Mas eu quero trazer para vocês algumas outras alternativas que a gente teria e tentar fazer um paralelo imaginando que o Santos fosse uma empresa e não um clube de futebol. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que agora quem tem que entrar em cena obrigatoriamente é o presidente do clube, é o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira precisa fazer uma entrada nesse time para corrigir rota. O que está acontecendo nesse momento não poderia estar acontecendo. Então, ele, como líder máximo dessa organização, tem que chegar em cima do Carille, que é o líder, vamos dizer assim, operacional desse clube, e alinhar o que eles têm que corrigir, o que não pode repetir de erro e o que precisa ser feito urgentemente para que o objetivo do ano não seja comprometido. E o objetivo do ano é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a pauta da próxima reunião que deve existir entre o Fábio Carille e o Marcelo Teixeira. Por que eu não estou falando do Galo? Porque eu acho que nesse momento, tanto a figura do Carille como a do Galo estão fragilizadas da mesma maneira. Mas como o Carille é quem vai a campo todos os jogos e coloca ali as suas ideias e o dia a dia que ele tem com os jogadores, eu acho que o momento agora é de atuar no campo e não no bastidor. Não é o momento de a gente falar de contratação ou de erros de contratação. Eu acho que a conversa com o Galo tem que existir, mas não é o momento agora. Bom, então, partindo desse princípio, qual que é o maior problema que o Santos tem hoje? Não era até então a qualidade do futebol apresentado, mas não era a performance. O Santos conquistava pontos mesmo não jogando um futebol tão bom. Agora a performance também caiu. Os dois últimos jogos foram 2 derrotas, algo que era impensável no planejamento do Santos. Talvez ali o América seria um jogo para perder alguns pontos, mas contra o Botafogo não era. Saiu totalmente da rota e a maneira como aconteceu piora o cenário, porque
o time deu demonstrações que, primeiro, não tem nenhum tipo de variação, não reage no momento em que sai atrás no placar e entra com uma postura que vem sendo puxada pela torcida desde as primeiras rodadas, que é um time lento, desinteressado, que passa uma impressão de que pode ganhar a qualquer momento. Então, o trabalho do Marcelo junto com o Carille agora é de tentar buscar soluções, mas mais importante que isso, ter muito claro o comprometimento desse grupo para o atingimento da meta, que é voltar à Série A. Não é um momento de ações de médio e longo prazo. Tem que atuar já no próximo jogo contra o Novo Horizontino. E eu acho que no vídeo anterior eu falei que era contra o Operário. Não, eu pulei um jogo. O próximo jogo do Santos é contra o Novo Horizontino, aí fora de casa. Novo Horizontino esse que deu um baile no Santos durante o Campeonato Paulista. Então já fica aí um sinal mais do que vermelho de alerta. Outra correção que eu tenho que fazer é que eu fiquei repetindo o último jogo, tanto que o jogo foi em Maringá, e não foi em Maringá, foi em Londrina. Então desculpa aí pelo erro. A cabeça não acompanhou o que eu queria falar. A boca, na verdade, não acompanhou o que eu estava pensando e eu falei errado a cidade que o Santos jogou, mas enfim, perdeu o jogo. O mais importante era falar sobre a derrota e não onde foi a derrota. O lugar foi o que menos importou, até merecia ali desculpas o pessoal de Londrina, porque pagaram caro para ver um jogo que foi horroroso. Mas enfim, voltando ao ponto. A correção de rota tem que acontecer e aí a gente passa por alguns pontos que o torcedor precisa ler de uma maneira diferente. O torcedor pode pedir profissionalismo, comprometimento e gente trabalhando sério dentro do clube às 10 da manhã e às 10h01 exigir que o cara que está liderando esse time seja mandado embora porque ele não tem conquistado resultados. Para o torcedor isso é uma lógica normal e natural. Para quem trabalha no clube não pode ser. Então, em cima do que tem apresentado o Carille, o Santos precisa trabalhar. E não é uma questão de faltam peças. Não. O Carille precisa trabalhar em cima de buscar soluções com o que existe hoje. Evidente que você pode fazer um asterisco aí e falar, mas o cara tá sem 3 titulares que eram titulares do ataque. Além disso, para o jogo de ontem, ele não tinha um cara que era um pilar defensivo, que era o João Schmidt. Tudo isso deve ser levado em consideração também, mas não justifica nada. O Santos tem time e deveria ter um elenco suficientemente bom para conseguir suprir esse tipo de ausência, esse tipo de carência que surgiriam e que todo mundo sabia que ia acontecer ao longo dos jogos. Então, não dá para ficar em cima de desculpa de que faltou 1 ou 2 jogadores. Essa folha salarial do Santos justifica que o time tenha peças de reposição. E aí entra um ponto. Na ausência de peças melhores, o Carille tem obrigação de buscar soluções na base, coisa que ele não faz. Então o erro do Carille também é de leitura. Ele evita de usar a base com um argumento qualquer que seja para colocar jogadores que não têm entregado o que se espera e o que eles precisam fazer. Então, a cobrança da performance passa também por uma cobrança em cima do Carille de buscar soluções, primeiro, com o elenco que tem, e segundo, aplicar soluções melhores para resolver os problemas durante os jogos. Quando ele tem um banco de reservas que não muda taticamente ou que não dá opções para ele mudar o perfil do time, ele tomou uma decisão errada anteriormente. E aí comprometeu o resultado diretamente do que ele poderia explorar durante a partida. Eu tenho para mim que o trabalho do Carille até esse momento ele é aceitável. Foi acima da média no Paulista, está sendo abaixo da média na Série B por conta da performance. O Santos não jogou bem nenhum jogo. Se você olhar os jogos para trás ali, por mais que eu tenha defendido que o Santos precisa pontuar, e esse é o ponto, né? Esse é o argumento, quando você perde a pontuação, não sobrou nada do trabalho do Carille. E é aqui que eu fico com o ponto de: será que a decisão é mandá-lo embora ou será que a decisão é mantê-lo e dar tempo? Se você enxerga que manter o Carille é uma boa,
tem que estar muito claro o que se espera dele para os próximos 3 jogos, que são 3 vitórias. O Santos precisa jogar bem e vencer, independente das ausências que ele tenha. É isso que o Carille tem que fazer. 3 vitórias seguidas resolve esse problema e para com esse tipo de dúvida que tem sido gerada no torcedor. Mas, se você chegou até aqui nesse vídeo e espera que eu fale sobre a saída do Carille, eu proponho também para você a seguinte reflexão. Imagina que você trabalha numa empresa tradicional, uma empresa que te paga em dia, numa empresa que tem bons profissionais. Você aceitaria trabalhar ou dirigir um outro time que seja numa outra empresa que é menor que a sua, ou que está em um momento de baixa, né? Menor não, mas que está em um momento de baixa, o Santos joga uma Série B, que chega com um momento de crise, em que ele tem realmente uma pressão muito forte por resultados imediatos, não tem dinheiro para te dar investimento para você poder fazer um trabalho melhor, e além de tudo, peças importantes desse time não podem jogar nos próximos 30 dias, ou não podem atuar e te ajudar nessa recuperação nos próximos 30 dias. Você sairia de uma empresa que está num momento melhor para aceitar esse desafio? Essa é a reflexão que eu jogo para você que pede o Carille fora. Isso não é uma defesa, isso é simplesmente uma leitura de cenário. O Carille sai, quem vai topar? Tem muita gente falando assim, não, é hora da gente investir no Sampaoli, é hora da gente ir atrás do Heinz. Esses caras não têm mercado, eles não têm por que assumir o Santos só porque a gente que é santista enxerga esse gigantismo do clube. Quem tá fora do Santos não enxerga esse momento. Pode levar em consideração e respeitar a história, mas em termos profissionais não faz sentido você estar numa prateleira A e ter que jogar a prateleira B, mesmo que seja por um período definido. Dificilmente o Santos vai conseguir trazer um profissional de ponta para esse momento. Quando sairmos desse momento, aí é outra conversa. Mas agora não faz sentido. Então é hora de, primeiro, colocar internamente as coisas no eixo, cobrar para que melhores resultados e melhores performances aconteçam, mas não acho que seja um momento para tomar uma decisão. Agora, logo após o jogo contra o Botafogo, se o Santos toma outro pau do Novo Horizontino, eu acho que aí a situação começa a ficar insustentável e a decisão por tirar o Carille, ela floresça ainda mais. E adicionando a esse ponto da demissão, fiquem muito atentos às movimentações do mercado nesse momento de fragilidade do Santos. Prestem atenção nas notícias que vão sair e nos nomes que vão ser ventilados. O Marcelo Fernandes está aí, como sempre esteve, na sombra, para assumir o time numa eventual queda do Carille. Marcelo Fernandes, técnico que estava no rebaixamento do Santos e foi responsável pelo rebaixamento. Não sozinho, mas estava lá. Não deveria ter continuado, e eu nunca gostei do trabalho do Marcelo Fernandes, apesar de em algum momento ele ter dado ali uma sobrevida para o time, então já começa daí um problema. O Galo não tem um prestígio super alto com a torcida, então que soluções esse cara que trouxe Morelos e Patrick vai trazer em termos de técnico? E por último, Marcelo Teixeira sempre teve uma quedinha pelo Pofechô. Então, Vanderlei Luxemburgo pode sim ser um cara a começar a ter o nome ventilado nos bastidores do Santos. Prestem atenção quando vocês esperem para sair o Carille, porque pode vir coisa pior. E aí a gente não vai estar falando mais sobre um time que está brigando no G4 com possibilidade de subir para a Série A. Estamos falando de um time que pode entrar num funil diferente e começar a disputar a parte do meio da tabela ou correr risco de buscar uma quarta colocação para subir. Então, hoje, após a derrota do Botafogo, apesar de entender o momento do torcedor que tá puto da vida e com razão, eu também tô puto da vida, eu não trocaria o Carille. Hoje. Mas o Carille tem obrigação de ser cobrado. Esses jogadores têm que sentir a pressão do que é estar disputando uma Série B inédita pelo Santos e o compromisso que eles têm que ter em levar esse time de volta para a Série A.
O Santos queimou toda a gordura que ele tinha em relação à paciência do torcedor com o time. Não dá mais para ter essa mesma postura. O que o Santos fez no segundo tempo ontem, de pressionar, de colocar a bola na trave, de colocar o Botafogo para trás, isso não pode ser uma condição de jogo. Isso tem que ser o normal, o natural do time tem que ser colocar todo mundo para trás da linha da bola e pressionar o tempo todo. A postura desse intervalo do time era o que o santista queria, mas não nas condições que fizeram o Santos ter que jogar dessa maneira. Então, para fechar, o Carille tá com a corda no pescoço. O que vem por aí de nomes externos pode ser muito pior, mas ainda há tempo de corrigir. Eu acredito que possa, em conjunto, Marcelo Teixeira, Galo, Carille e time, são os únicos que podem tirar a gente dessa situação agora. Situação de dúvida, né? O torcedor tá desacreditado que esse time consiga fazer alguma coisa diferente. E o Carille precisa urgentemente entender que a rota que ele está traçando não está funcionando. Ou seja, se ele não acredita na base, ele vai ter que começar a acreditar. Ele vai ter que tomar decisões diferentes. Se ele não tomar decisões diferentes, ele não vai conseguir reverter essa situação que começa a se fechar em torno dele e que vai sim gerar a demissão dele no máximo em 2 rodadas, se esse time continuar tendo essa mesma postura. O Santos tem time, mesmo com desfalques, para ganhar do último colocado da Série B. Não fez e agora vai ter que jogar mais contra um adversário fora de casa e mais forte. É isso que eu tenho para falar a respeito do Fica Carille ou Fora Carille. Me conta nos comentários qual a tua opinião, se para você já deu ou se você ainda tem uma fezinha de que as coisas vão melhorar a partir da próxima rodada. Não se esquece de se inscrever e também de dar um like, que me ajuda demais a conquistar ainda mais do que 100 seguidores. A gente se encontra no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau, tchau.